Ei, bem-vindos de volta. Nessa aula a gente vai continuar falando sobre o método da bisseção. Aqui a gente vai fazer o código para poder encontrar raízes usando o método da bisseção. Esse método teve sua teoria discutida na aula 2. Então, vamos acessar a nossa pasta que foi criada na aula 3. Se você não sabe usar essa plataforma do JuliaBox, eu recomendo que você volte na aula anterior, na aula 3, para poder aprender a usar. Nós vamos acessar algoritmos numéricos e vamos criar um novo documento Julia. Vamos ser direcionados para essa página e aqui a gente vai começar a digitar o código. Nesse box eu vou começar digitando a minha função. E eu também quero que esse mesmo box ele mostre a minha função em um gráfico. Então eu vou começar definindo a função. Eu vou usar a mesma função que foi utilizada lá no exemplo. F de x é uma função do tipo então, se a gente quiser dar uma olhada se o código já está começando a funcionar, já está, ó. Criamos uma função f, uma função genérica. Agora vamos definir o intervalo em que a gente quer observar essa função. Os limites inferior e superior do meu intervalo vão ser dados por. Aqui eu estou digitando x barra underline 1, eu dou tab para ficar subscrito, vai ser 0, o meu valor inicial, e x barra underline 2 tab igual a 5. Bom, vou querer observar o domínio contínuo dessa função nesse intervalo. Porém, como a gente sabe, o meu computador ele não vai me mostrar um domínio contínuo. Preciso discretizar esse domínio, tomando pontos que sejam representativos para esse domínio e, portanto, vou escolher um espaçamento entre esses pontos que seja conveniente com o intervalo que eu tomei. Aqui eu vou escrever e mostrar quais pontos eu escolhi para o valor de x. X vai ser igual um intervalo de x1 até x2 com um espaçamento de 0,01. Para mostrar, eu vou usar isso daqui. Então, perceba que os meus números, tem 501 números aqui nesse vetor, dos infinitos números que existem entre 0 e 5. Esses 501 buscam representar bem minha função. Agora eu vou tirar isso daqui e vou plotar a função. Também quero plotar o eixo x para visualizar onde que a raiz está cortando. Então, quando eu quero adicionar um plot na mesma figura, eu só boto exclamação na frente. E aí o eixo x vai ser, eu vou escrever ele com um vetor de duas coordenadas. A coordenada de um ponto, que vai ser o x1, de x1 até x2, né, que eu vou querer observar. A imagem no eixo x, obviamente, é 0, 0. Ou seja, x1, 0 até x2, 0. Aqui o primeiro vetor representa o vetor dos x e o segundo dos y. Eu vou mudar a cor também para ficar bem destacado, senão ele plota colorido para a gente. Então, agora eu dou Ctrl Enter e espero. A primeira vez que ele plota uma figura, ele demora mesmo. Então, a partir da segunda vez, ele já rodou o plots e vai ficar muito mais rápido. Então, essa é a nossa função. A função que a gente está querendo descobrir essa raiz aqui, ó, próxima de 4, né? Então, agora vamos criar mais um box, onde a gente vai colocar o nosso código propriamente dito. Bom, eu vou definir primeiramente os valores em que eu quero começar a minha iteração. Preciso definir um valor à esquerda da minha raiz e outro à direita. Então, à esquerda, eu vou escolher o x valendo 1. X igual a 1, eu tenho uma imagem positiva. E à esquerda da minha raiz. Para x igual a b igual a 5, eu tenho uma imagem à direita negativa, cumprindo o nosso pré-requisito para realizar esse método. Eu posso ter uma raiz dentro do meu intervalo e eu tenho que tomar valores iniciais que tenham imagem com sinal oposto. Vou botar agora os meus parâmetros de parada do meu código. Vou definir um erro máximo admitido, vai ser de 001. Depois a gente pode alterar para ver como é que
como é que o nosso código muda, qual a nossa resposta se a gente mudar esse valor aqui. Vou inicializar a minha raiz, meu valor n, que é o número de iterações. Esses valores eles vão ser mudados posteriormente dentro da minha estrutura de repetição. Agora eu vou começar a criar a minha estrutura de repetição. Então, vou usar a estrutura do for e aqui eu posso estabelecer o meu número máximo de iterações. Meu número máximo de iterações que eu vou escolher vai ser de 100. 100 iterações. Passou de 100, não convergiu. Isso vai significar que meu método ele não está muito bem construído dentro desse parâmetro, né? É um parâmetro que também é arbitrário. Posso aumentar o número máximo de iteração para ver se ele converge ou mudar o intervalo, mas 100 é um número muito grande até para esse método. E com esse valor de erro, 100 é um valor razoável aqui, é um valor até exagerado. Aí eu termino, né, lá. O primeiro passo dentro da minha estrutura de repetição é verificar se as imagens com x igual a A e x igual a B são maiores do que o meu erro. Se o valor absoluto de f de A for maior do que epsilon e a mesma coisa para B, então eu calculo um novo valor, um valor mediano, que vai ser A mais B dividido por 2. Agora, dentro dessa estrutura condicional, eu vou criar uma nova estrutura condicional que vai analisar o meu sinal para a imagem avaliada em C. Se o sinal da função avaliada em C for igual ao sinal da função avaliada em A, eu vou querer que a minha variável que estava armazenando A receba agora o que está dentro da minha variável C. Se for o contrário, B igual a C, se o sinal da função avaliada em C for igual ao sinal da função avaliada em B. E aqui eu finalizo essa estrutura condicional, mas para minha estrutura maior que contém F, a gente tem ainda a possibilidade do valor de F avaliado em A ser menor ou igual a F, que é o meu erro admitido. Só corre raiz é igual a A e a gente quebra a estrutura de repetição. Ainda a mesma coisa para B. Raiz recebe B, break. Finalizo toda essa estrutura condicional e aqui eu quero acompanhar a evolução das minhas iterações, saber em qual que ela quebra. Então eu vou adicionar n mais 1 na minha iteração. Eu acho inclusive que é melhor botar ela aqui em cima, para o break não acontecer antes da contagem. Aqui eu posso plotar n e a raiz. Então vamos verificar agora o código. Então essa estrutura aqui ela realizou 15 repetições e encontrou a raiz de 3,7375 para esse erro admitido, né? A gente pode analisar o que acontece se a gente aumenta o erro, ou melhor, diminui o erro admitido. Só rodar o código novamente. Então a gente tem uma mudança aqui nessa casa, né? Que era 73755. Agora a gente está com 73756 e o número de iterações aumentou significativamente, de 15 para 23. A gente também pode fazer análise se a gente mudar de 5 para 4 e de 1 para 3, né? Diminuir esse intervalo, a gente chega à mesma raiz, só que usando menos iterações. Então é isso, agora você pode fazer esse código, implementar esse código e fazer testes para outras funções, inclusive do problema que foi proposto na aula anterior, sobre método da abscissão. Na próxima aula a gente vai falar sobre o método de Newton-Raphson. Se você gostou da aula, se inscreva no canal e é isso. Até a próxima.